Duas notícias muito boas para você, torcedor tricolor. O Fluminense finalmente está sendo valorizado. O Fluminense, sua torcida e seu trabalho que vem sendo feito, finalmente sendo valorizado da maneira que a gente sempre cobra por aqui. Então a gente vai falar bastante dessas duas informações. Fiz até um sinal de três aqui, me empolguei com a mão, mas são duas informações muito importantes sobre o Fluminense nesse vídeo, combinado? Então já te convido a assistir esse vídeo até o final e deixar o like aqui, que ajuda demais o nosso trabalho, fortalece bastante a gente aqui trazendo todos os dias as principais informações do Flu para você, tricolor, ficar muito bem informado. Combinado? Então vamos lá, eu quero começar falando de seleção brasileira. Pois é, meus amigos e minhas amigas, na tarde de hoje, sábado, Fernando Diniz fez convocação para a seleção brasileira e novamente temos tricolores convocados. O zagueiro Nino e o volante André voltam a ser chamados pelo Fernando Diniz para a seleção brasileira, agora em duas partidas válidas pelas eliminatórias, uma contra a Venezuela no dia 12 de outubro e outra contra o Uruguai no dia 17 também de outubro. Nino e André acabaram não atuando na última convocação, né? Foram para a seleção para fazer treino de luxo, aparentemente, mas Fernando Diniz volta a convocar os dois. Vamos ficar aí na expectativa de que eles entrem em campo, né, e atuem. Principalmente o André, ficou aquela sensação muito grande por parte das pessoas que acompanharam o jogo da seleção de que o Casemiro, por mais que seja um volante dos melhores da história do futebol, muito conceituado, muito vencedor, estava tendo dificuldade para executar, né, o movimento ali que o Diniz pede para o primeiro volante, no caso o André, aqui no Fluminense, fazer na saída de bola. O Casemiro estava um pouco engessado, sentindo um pouco essa dificuldade. Muita gente, né, pedindo bastante que o André entrasse na partida, mas o Fernando Diniz acabou não colocando. Eu acho que pode ter sim tido um peso, né, daquela coisa de, cara, não vou botar os jogadores do Fluminense em campo agora para não falarem que eu sou paneleiro, que eu estou favorecendo os jogadores do meu time, etc e tal. E aí o Fernando Diniz acaba optando por outro jogador por ali, em vez de utilizar o André, que era algo que estava claro, né, todo mundo estava pedindo. Mas, novamente, ele e Nino sendo convocados para a seleção, fica agora a expectativa deles entrarem em campo contra a Venezuela e Uruguai, e além deles, né, mais dois ex-tricolores convocados também. O Caio Henrique, lateral esquerdo, né, muito pedido no ciclo passado na seleção, não vinha sendo convocado pelo Tite, agora com o Fernando Diniz, claro. Com o Fernando Diniz ele é convocado, né? Vale lembrar que ele virou lateral esquerdo por conta do Fernando Diniz, que em 2019 colocou o jogador ali na posição, e aí ele se encontrou na carreira, hoje é um dos principais jogadores da posição no futebol mundial, né? Em termos de jogadores brasileiros, é sim muito cotado e muito com muita justiça convocado para a seleção. E além dele, o Richarlison, atacante, já esse sim jogou a última Copa, né, tem sido camisa 9 da seleção, volta a ser convocado, mesmo que não viva um grande momento pelo Tottenham, né, tem sido bastante contestado também na seleção brasileira, tem a confiança do Fernando Diniz e volta a ser convocado para a seleção. O Ibañez, né, zagueiro também formado aqui no Fluminense, que foi convocado da última vez, dessa vez não apareceu na lista, mas também tem um outro ex-Flu, né, esse a gente não tem muita vontade de falar e de citar, mas que foi convocado, que é o Gerson, né, meia do Flamengo, também formado aqui em Xerém, é convocado por Fernando Diniz, numa convocação que, sinceramente, para mim não fez o menor sentido. O Gerson não faz uma boa temporada, a temporada do Flamengo é muito ruim e o Gerson está longe de se destacar, mas o Fernando Diniz foi lá e convocou o jogador. Eu particularmente discordo, mas enfim, tá aí. O Fernando Diniz também convocou o Gerson para a seleção brasileira, um jogador formado aqui no Fluminense, por mais que a gente não tenha nenhum carinho por ele, né? Mas tá aí, tá convocado pela seleção brasileira, pelo Fernando Diniz, para esses dois amistosos contra Venezuela e Uruguai nesse mês de outubro. Meus amigos e minhas amigas, antes da gente partir para a segunda informação desse vídeo, que eu acho muito bacana, eu quero lembrar você de correr no comentário fixado desse vídeo e conferir a parceria da Central Fluminense com a Centauro. Somos parceiros da maior distribuidora de material esportivo da América Latina, e no comentário fixado desse vídeo, você clicando no link lá, confere as principais ofertas de tudo relacionado ao esporte. E lembrando sempre, né, utilizando o cupom Central10, você ganha 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Olha que maravilha! Corre lá e aproveita. Eu quero falar agora de um levantamento, uma espécie de pesquisa de tamanho de torcida feita pelo Itaú Unibanco, né? O Itaú Unibanco é um conglomerado de bancos, né? Não sei, talvez façam coisas maiores do que isso, mas pelo menos para mim conheço Itaú Unibanco como banco, né? A questão financeira. Por aí eles fizeram uma pesquisa de tamanho de torcida dos clubes de futebol, utilizando uma metodologia um pouco distinta do que se costuma fazer. O Itaú Unibanco, eles fizeram essa pesquisa utilizando
dados de transações feitas com cartão de crédito envolvendo futebol. Ou seja, se você usou o cartão de crédito para pagar um sócio torcedor, para comprar um ingresso, para comprar alguma coisa dentro de um estádio de futebol, etc e tal, você fica contabilizado aqui, né, nessa pesquisa, focando muito, portanto, em consumo, né? Qual time que consome mais? A torcida consome mais ou consome menos, né? Muita gente que sempre questionou as pesquisas porque fala bastante dos simpatizantes, né? Na pesquisa tradicional, o cara pergunta qual é o seu time e você não precisa provar que você torce para o time, entre mil aspas, né? Você simplesmente diz o time que você torce e beleza, você vai ali para a lista. Não importa se você vai a todos os jogos ou se você não vai a nenhum, se você sabe todos os jogadores, se você não sabe, se você consome muito produto ou se você nunca consumiu nada daquele clube, você conta como torcedor. O Itaú Unibanco agora faz uma pesquisa numa métrica diferente, focando no consumo e, cara, os números, né, são surpreendentes quando você olha as pesquisas tradicionais, mas pra gente que acompanha o futebol, sabe do Fluminense, a gente sabe que esses números retratam sim a realidade, tá? Primeira coisa, muito importante, na geração X, o que é a geração X? São as pessoas que nasceram entre 1965 e 1980. O Fluminense tem a torcida que mais consome no país. Nessa geração entre 65 e 80, o Fluminense é o time, é o que tem a maior torcida em termos de consumo. Tá? É número assim realmente estrondoso. Tá? 37% das transações feitas por pessoas dessa faixa de idade, da geração Z, são tricolores. Tá? São tricolores fazendo essas transações e 39% dos gastos também são de tricolores. Né? Então, uma maioria esmagadora, quase 50% das pessoas da geração Z que consomem futebol são tricolores, né? Um número bastante expressivo, bastante importante. E essa pesquisa, tá? Ela coloca o Fluminense como a quarta maior do país em termos de consumo. Né? A gente sempre soube de diversas pesquisas que faziam, que colocavam a torcida do Fluminense como mais predominante em classes A e B, mas isso na prática nunca significou muita coisa para o Fluminense, porque, enfim, sócio torcedor, por exemplo, eram números baixos, agora a gente voltou a crescer muito, está muito bem nesse sentido, mas nunca foi muito diferencial para a gente em termos de receita do clube. Agora, de uns anos para cá, a gente voltou a crescer muito em sócio torcedor, a gente tem colocado uma média de público no estádio muito boa, também um outro parâmetro que a galera usa muito para falar é engajamento em rede social, né? Se as pesquisas colocam que o Fluminense tem 1 milhão de torcedores, meu Deus do céu, né? A torcida mais engajada do mundo, porque nas redes sociais o Fluminense também tem por aí 1 milhão de seguidores, a gente sabe que nem todo mundo que torce no time de futebol segue ele nas redes para acompanhar, para interagir, e os números estão sempre muito altos, principalmente no Twitter, na torcida do Fluminense, fazendo com que a página oficial do Fluminense sempre seja muito engajada por lá. Mas nessa pesquisa da Unibanco, a gente sai como quarta maior torcida em termos de consumo. O primeiro lugar, naturalmente, é o Flamengo, com 21,04% do consumo total de torcedores de futebol. Depois vem o Palmeiras, com 14,63%. Depois o São Paulo, com 10,48%. E aí, em quarto lugar, vem o Fluminense, com 9,17%. Então, segundo essa pesquisa, é como se o Fluminense tivesse a segunda maior torcida do Rio de Janeiro e a quarta maior torcida do país. De curioso nisso, né, o Corinthians não aparece aqui. Corinthians, que tem uma torcida que a gente sabe que é inegavelmente gigante, não aparece entre esses quatro primeiros consumos. O Flamengo, a gente sabe que é uma torcida muito grande, ela aparece como primeiro consumo, mas o Corinthians está ali, não está nem entre os dois primeiros de São Paulo, né? Palmeiras e São Paulo com mais consumos que o Corinthians e o Fluminense, ali em quarto lugar nacional e segundo lugar aqui no Rio de Janeiro, o que mostra, né, que a nossa torcida, de fato, é uma torcida muito engajada. Em termos de futebol, claro, você ter uma torcida muito grande em termos de massa é sempre muito bom. Mas mais importante do que isso é que essa torcida muito grande, ela engaje e ela consuma produtos do seu clube. Porque pensa, eu tô aqui com uma camisa do Fluminense da época do patrocínio da Unimed. Cara, a Unimed botou o nomezinho aqui na camisa do Fluminense, por quê? Porque ela quer que as pessoas assistam os jogos do Fluminense, para isso tem que ter muito número, né? E querem que as pessoas conheçam a marca e consumam aquela marca. No caso aqui, o plano de saúde, né? Assinem o plano de saúde da Unimed. Se você tem uma torcida muito grande, mas que não é engajada e não consome, isso às vezes não significa tanto se você tiver uma torcida, por exemplo, menor, mas que é extremamente engajada. A torcida às vezes pode não ser tão grande em números, mas o pessoal consome, tá ali sempre indo nos jogos, sendo sócio torcedor, vendo as partidas, falando do clube nas redes sociais. Isso aumenta o engajamento geral e pode ser muito positivo
para o clube. No caso do Fluminense, espero que isso seja muito bem explorado lá dentro, tá? Essa pesquisa aqui, na hora de negociar acordos de patrocínio. A gente sabe que a gente tem acordos de patrocínio que não são tão altos, né? Melhorou bastante, claro, mas ainda não são tão altos. O Fluminense precisa renegociar isso, visando um valor melhor que reflita isso. É uma torcida com muito consumo, é uma torcida muito engajada, a gente vai muito ao estádio, a gente consome muito no estádio, isso tudo tem que ser posto na mesa na hora de fazer as negociações. Muito bom, tá? Essa pesquisa aqui. Eu fico muito feliz de ver esse resultado, porque finalmente a gente vê o Fluminense, sua torcida, sendo valorizados, né? Eu tô cansado de ver essas pesquisas de torcida que dizem que a gente tem, pô, com todo respeito, menos torcida que Sport, que Bahia, que Botafogo. Gente, desculpa, assim, isso aí não tem a menor base. Desculpa, não tem como você achar que o Fluminense de fato tem menos torcida do que esses times. E agora essa pesquisa mostra, ela não fala exatamente sobre o número de torcedores, né? A pesquisa da Unibanco não fala sobre o número de torcedores, fala sobre o consumo dos torcedores. Então o Fluminense, enfim, que tenha 1 milhão, como dizem essas pesquisas, eu não acredito. Bom, esses 1 milhão do Fluminense aí consomem proporcionalmente muito mais que qualquer outro, porque a gente está lá em 13º, 12º na pesquisa de torcida, e na parte do consumo a gente está em quarto lugar no país, é uma torcida muito engajada que consome muito Fluminense. Isso é sensacional para a marca e para o clube. Notícia muito boa, meus amigos e minhas amigas. Eu quero agora que você deixe o seu comentário nesse vídeo, né? Torcida super engajada do Fluminense. Engaje aqui nesse vídeo também. Deixe um comentário falando sobre os jogadores convocados, sobre essa pesquisa, o que você achou dela, o que você acha dessas pesquisas de torcida. Vamos trocar uma ideia sobre o Fluminense aqui nos comentários. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!